Oi meninos, tudo bem? Vamos lá, sétimo ano, vamos passar para a semana 4 agora. Nós vamos começar diminuindo o eu, que agora eu não sou tão importante. Importante a matéria aqui no fundo. Bom, mas eu vou continuar aqui para você ver que estou aqui com vocês, tá bom? Nós vamos começar falando de grandezas e medidas. O que significa grandezas? É as unidades de medida envolvendo comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Então vamos descer aqui. Objetivo dessas atividades dessa semana é resolver elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos no contexto oriundos do sistema cotidiano ou de outras áreas de conhecimento. Então vamos lá. Recapitulando, o metro é a unidade de medida de comprimento utilizada mundialmente como padrão no Sistema Internacional de Medidas. Os seus múltiplos e submúltiplos estão na tabela abaixo. O que é múltiplos e submúltiplos? Os múltiplos são os maiores. O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Quilômetro km, hectômetro hm, decâmetro DAM. Esses são os múltiplos do nosso unidade de medida padrão de comprimento, que a gente chama de metro, tá? Aí os submúltiplos, os menores, são os decímetro, perdão, o centímetro e o milímetro. Centímetro dm, centímetro cm, milímetro mm. Ok. O esquema a seguir nos mostra também como fazer a conversão da unidade de uma unidade para outra. Em resumo, aqui ele fala para você, em resumo, te explicando. Então vamos lá. Te explicando que basta dividir a unidade por 10 quando estiver passando de uma unidade vizinha que seja maior. E basta multiplicar por 10 quando estivermos passando para a unidade vizinha menor. Lembrando que se passamos por uma unidade para outra que não seja vizinha, temos que dividir e multiplicar por 10 quantas vezes andarmos. Como assim? Olha só. Se eu estou aqui no metro e quero passar para o múltiplo quilômetro, o que eu vou fazer? Olha, eu vou sair daqui do metro e vou sair dividindo até chegar lá no quilômetro, ok? E do quilômetro eu vou multiplicando. Ótimo. Para convertermos, para convertermos 500 metros, estou aqui no 500, em quilômetros, para quilômetros, por exemplo, precisamos andar para a esquerda, daqui para lá. Na tabela, pula-se 1, 2, 3 vezes. Então, precisamos dividir esses 500 por 10, 3 vezes. Vamos tentar de novo? Você vai pegar esse 500, vai dividir por 10. Dividiu por 10, chegou em decâmetro. Só que eu não quero decâmetro, eu quero quilômetro. Então, você pega esse resultado, divide por 10 de novo, chegou em hectômetro. Pega esse resultado, divide por 10 de novo, para chegar no quilômetro. Isto é o raciocínio. Então, 500 dividido por 10, 50. 50 dividido por 10, 5. 5 dividido por 10, 0,5 quilômetros. Professora, tem uma maneira mais fácil de entender isso? Tem. Vou explicar para vocês. Olha, se você jogar aqui no... se você jogar na internet, jogar lá assim, transformação de unidade de medida, você vai ver várias formas, vai ver vídeos. Se você jogar aqui em vídeos, também vai vir várias formas de explicação de como se transformar. Eu vou te ensinar essa aqui, que eu mais gosto. Em sala de aula eu ensino essa porque eu acho mais tranquila. A gente fala deslocamento de vírgula. Eu vou andar com a vírgula. Olha só. Nesse vídeo aqui, ele faz o seguinte. Ele tem essas unidades. Vou até aumentar aqui
bem grandão. Essas unidades, olha, ele vai sair de decâmetro para centímetros, de centímetros para... aqui ele está em cima, e assim vai. Qual que é a primeira coisa que ele vai te falar? Ele vai te falar o seguinte, olha onde está a vírgula, porque se a unidade de medida a gente vai utilizar a vírgula, você tem que prestar atenção na vírgula. Esse 8,31, onde está a vírgula? Está aqui, entre o 8 e o 3. E no 405, não tem vírgula? Tem sim. Todo número natural que não tem vírgula, eu considero a vírgula no final. Então, 405, vírgula, tá? Aqui tá aqui, entre o 0 e o 6, tá entre o 3 e o 0, e aqui não tem, vai para o final do 9. Então, é isso aí. De decâmetro, ó, DAM, se você não lembra, decâmetro, até, eu esqueci de olhar. Então, vamos lá. Ele criou essa tabelinha. Como é que eu crio essa tabela? Você vem cá e coloca o metro, que é a unidade de medida que você está medindo. Você vai colocar os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos, DAM, decâmetro, HM, hectômetro, KM, quilômetros. Por que ele colocou quilo e o M de lápis preto, que é lápis, né? Por que ele fez isso? Porque isso aqui vale para qualquer unidade de medida. Se eu estiver na unidade de medida litros, você vai cair no lugar de M e coloca L de litros. Aí fica DK, litro, hectolitro, quilolitro, decilitro, centilitro, mililitro. Entendeu? Só muda o nome. Então, esse aqui, ó, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, é fixo. Agora, depende do que você estiver medindo. Se você estiver fazendo medida de comprimento, unidade padrão, metro. Se você estiver pesando, é litro. E se você estiver falando de peso, mas de massa, grama, unidade de medida, grama. Decagrama, hectograma, quilograma, decigrama, centigrama, miligrama. Viu? Simples. Mas nós estamos falando de metro, vamos falar de comprimento. Aí você vai colocar a unidade de medida no meio, que é o metro. Aqui o submúltiplo, decámetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok, então vamos lá. Então ele pegou o primeiro. Ó, qual que é o primeiro? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Ó, o primeiro nós vamos transformar 8,31 decâmetro em centímetros. Lembra? Vírgula, nós estamos falando de vírgula. Onde está a vírgula? Entre o 8 e o 3. Nós vamos colocar essa vírgula na unidade de medida que eu estou, que o número está. O número está falando de decâmetro. Então, você vai vir aqui. Ó, o número está falando de decâmetro. Aí, você vai vir aqui para localizar o decâmetro. Decâmetro, DAM, é aqui. Então, você vem cá e coloca a vírgula aqui. Pronto. E os números? Você vai colocar o número. Qual que é o número? 8,31. Então, você vai colocar o 8 aqui. Isso. O 3 na próxima casinha. Um número em cada casinha. E 1 na próxima casinha. Pronto. Só que eu quero que você transforme em centímetros. Olha aqui onde está o centímetro. Então, nós vamos vir para cá. Essa vírgula tem que sair do decâmetro. Tem que ser apagada do decâmetro. E essa vírgula a gente joga aqui. Nos centímetros. Eu quero para centímetros, você vai carregar para centímetros. É isso aí que você vai fazer. Agora, olha só. Não tem caso. Olha só o que ele fez. Quando você passou a vírgula para cá, ficou uma casa vazia. Não pode. Todas as casas têm que ter um número. Então, você vem cá e coloca 0. Ah, então quer dizer que 8,31 decâmetro eu posso escrever em centímetros como... Olha como é que ele vai escrever. 8.310. Mas cadê a vírgula? A vírgula, gente, saiu do decâmetro e foi para centímetros. A vírgula no final do número, ele perde sentido. Igual aqui. 405, a vírgula está aqui. Então, a vírgula estando ali, se torna um número natural. 8,31 decâmetro é o mesmo que
8.310 centímetros. Eu acho simples quando a gente trabalha com essa questão de casas. Cada número numa casa, tá? Eu acho simples. Olha esse agora, 405 centímetros. Ah, agora não tem vírgula, professora. Tem todo número natural, a vírgula fica no final do número, tá? Lembre, 405, aonde que é a vírgula? Lá no final do 5. Então, ele vai vir aqui e vai colocar o 5. Olha lá a vírgula. E vai colocar o 5. Pronto. Aí ele vai colocar o resto do número, cada número numa casinha. 405. Olha, 405 centímetros, ele vai para HM. HM é hectômetro. Olha o hectômetro lá na frente. Então, ele apaga essa vírgula nos centímetros, vai lá para o hectômetro e põe a vírgula lá. Pronto, a vírgula agora está aí. Ficou duas casas vazias. O que eu faço? Acrescenta 0. Toda casa vazia acrescenta 0. Então, 405 centímetros é o mesmo que 0,400 centímetros é o mesmo que 0,0405 hectômetros. Então, 405 centímetros é o mesmo que 0,0405. Fácil. Vamos ver? Quilômetros. Aonde está a minha vírgula em quilômetros? A vírgula está entre o 0 e o 6. Então, eu vou colocar a vírgula lá no 0. Eu vou colocar o 0 e a vírgula na casinha do quilômetro. Olha lá, ó, a vírgula na casinha do quilômetro. Olha lá na casinha do quilômetro. E vou colocar o 0 na casinha do quilômetro, 6 na próxima casinha e o 2 na próxima casinha. Ótimo. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para decímetro. DM não é mesmo que decâmetro, tá? Decímetro é o submúltiplo. Então, você vem aqui e vai passar para cá. Ele faz tanto balão que acaba atrapalhando. Ó, acrescenta o 0. Uai, então ficou o número como? 06200? Porque ele colocou a vírgula lá? Não, esse 0 perde valor. Esse primeiro 0 perde valor. Então, como é que fica? Fica 6, o 2 e os dois zeros que acrescentamos para chegar até a casa do decímetro. Então, o número ficou 6.200 decímetro. Agora, vamos transformar esses dois aí. Vamos ver se ele vai apagar. Ai, ótimo. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai transformar aquilo em hectômetro. 13,07. A vírgula está aqui. Então, coloco o 3 e a vírgula na casa do hectômetro. Ó, a vírgula. E ele vai colocar. Ele esqueceu. 3. Ele vai colocar um número em cada casa. O 0. Esse aqui é um vídeo, ele tá falando, tá? Eu que tô explicando o que eu gosto de explicar. 0 e o 7. Agora ele vai para qual? Para metro. Então, aonde está o metro? Tira aqui no 3 e joga lá no metro. Ótimo, esse número não teve que acrescentar número nenhum, só mudamos a vírgula. Então, o resultado, 1.307. Acabou. Só isso. Pronto. Viu? Eu não precisei sair multiplicando por 100 para chegar até isso aí. Pronto, já fiz. Então, é fazer a tabela e mudar as vírgulas. Por último, decímetro em quilômetros. Decímetro, põe a vírgula. O 9, porque é o número que está com a vírgula. O 9 era número natural, então fica no final. Só que ele não quer decímetro, ele quer lá no quilômetro. Então, o que ele vai fazer? Vai pôr a vírgula aí. E esse tanto de casa vazia? Acrescenta 0. 0, 0, 0 e 0. Então, 9 decímetro é o mesmo que 0,0009. 0,009. Acabou. Então, é isso aí. Só queria mostrar isso para vocês, porque eu acredito que é mais fácil, mas para quem gostou de sair multiplicando e dividindo também é fácil.
Multiplicação de 10 é acrescentar 0, dividir por 10 é tirar um 0 e é brincar com isso aí, tá? Então vamos lá. As atividades. São todos problemas, tá? Tiago precisa medir a altura de sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir. Trena é só um objeto que se usa para medir, tá? Comprimento. Mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Só 30, hein? Então, pegou essa régua e pensou como utilizar para fazer essas medições, sabendo que as dimensões da porta são muito maiores do que 30. Como maiores? Quais são os múltiplos de centímetros? Vamos lá. Quais são os maiores de centímetros? Ele está aqui, centímetros. Maior o decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? Como você faria para fazer essas medidas? Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas da régua, qual é a altura em metros? 7 vezes essa régua de 30 mais 2 partes. Pensa aí. Questão 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml. Olha, ml é mesmo que você pegar isso aqui e ao invés de colocar metros, você colocar litros, tá? Se você colocar L aqui, fica L, DL, CL, ML, HL, DAL, KL, tá? Então, quando ele fala ml, aqui onde é, ó, ml, milímetro, tá? Então, 200 ml estava com a água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelos idênticos, eles ficaram totalmente imersos na água. O copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em milímetros, que eu te falei, de cada um dos copos de gelo é de... Isso aqui é a alternativa, você vai marcar se é 100, se é 50, se é 25 ou se é 200. Mas lá no formulário você vai me explicar o porquê. Vamos supor que você marcou a letra A, 100 ml. Por que você colocou? Se cada um dos cubos de gelo, quantos cubos de gelo tem? 4. O cilindro... Eu não sei o que eu fiz, não. Pronto. O cilindro uniforme de 200 ml estava com a água pela metade. Qual que é a metade de 200? 100. Ao colocar 4 cubos de gelo idênticos, eles ficaram totalmente imersos. Então, de 100 foi para 200 de novo. Então, ele aumentou quanto? 100 ml. Se ele aumentou 100 ml, quantos com esses 4 cubos, quanto será que esses 4 cubos pesa? Só você pegar o 100 e dividir por 4. Ficou totalmente cheio. Nessa condição, podemos afirmar que o volume em milímetros de cada um desses cubos de gelo é de... Aí você vai responder. Aí você vai colocar qual que foi o raciocínio para você chegar nisso. Ok. 3. Minecraft, que é isso aqui, tá? Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo a paisagem e a maioria dos seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-se e assim por diante. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo. A espada e uma picareta. Picareta é isso aqui, é aquela que usa para cortar. Feitos na malha quadriculada. Malha quadriculada é esse desenho cheio de quadradinhos, a gente chama de malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem maior área? Meninos, esse aqui seria bom vocês aumentar. Para quem está com o
Celular, basta você ampliar a imagem. Olha lá, quando você amplia, você vê, ó, aqui tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Só esse pedacinho aqui tem 5, tá? Então, se você tiver com o celular, é só você dar um zoom aí que você vê direitinho. Se você tiver ele com a impressa, é só você sair riscando cada um. Se você não tiver nenhum ou outro, tiver com a internet, você abre lá no site Estude em Casa, basta fazer o que eu acabei de fazer, ó. Você pode aumentar até 400 vezes, olha só. Olha, tanto que dá para ver melhor, tá? Você pode fazer isso para poder somar. Ó, essa aqui, você soma assim, ó. Quantas casas pretas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai contando. Só contar. Ok? Beleza. Aí, qual tem a maior área? Aí a espada tem maior área, com isso aqui também é de marcar X, tá? Você vai responder CA, CAB, CAC ou CAD. Aí você vai colocar lá pra mim assim, ó. Vai marcar e vai ter um espaço para você colocar embaixo por que você marcou isso, tá bom? Nunca é nada do acaso, tudo tem um cálculo. 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de novembro de 2019, em graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida padrão que nós utilizamos aqui no Brasil para medir temperatura. Então, analisando esse gráfico, ó, esse gráfico sai da quantidade de horas 0 e vai até as 22 horas de qual dia? Desse dia 16. Ele varia de 20 graus Celsius, 20, 19, 23, 27, 30, 32 é o maior, 31, 27, 25 e 21. Qual que é o menor aqui? Né? Você vai analisando isso. Olha o tempo. Tá noite nublado, noite nublado, noite nublado, dia nublado, dia nublado, dia nublado, dia nublado, dia nublado, dia nublado. Noite nublado, noite nublado, noite nublado. Beleza. Observa o gráfico e responde o que se pede. Qual a temperatura máxima nesse dia? Qual é a temperatura maior desse dia? Eu até já destaquei, olha lá, né? Não vou te responder não, tá? Você tem que olhar. Qual horário essa temperatura atingiu esse calor? Você vem cá e olha, qual horário que foi, né? Aí você vai analisar e vai perceber qual foi o horário. Eu não vou te dizer porque eu acho que você que tem que procurar. Acabei de responder. Esse aqui foi um erro de ortografia, BA, mas na verdade a pergunta B, qual a temperatura mínima? E a C, qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura nesse dia. Beleza. Quinto e último exercício desse PET 1. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela. Correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia mais 0,65 km. Sendo assim, podemos afirmar que, marcar X de novo, só que presta atenção. Ele colocou 5 quilômetros. Depois ele fala de metros. O que eu vou fazer? Transforma tudo em metros ou tudo em quilômetro. Ó, aqui tá resultado, ó, metros, metros, metros e metros. Então, acho que é melhor transformar o quilômetros em metros. Como é que eu transformo? Você pode utilizar multiplicando ou dividindo, igual vocês aprenderam, ou essa tabelinha que eu ensinei para vocês. Tanto faz, tá? Mas é isso aí. Transforma tudo numa unidade só e vai somando direitinho e analisando cada pergunta. A sua meta atingiu, pois correu 6.000 metros nesses 5 dias? Ou será que sua meta atingiu porque ele correu 5.000 metros nesses 5 dias? É isso aí que você vai analisar e fazer os cálculos para mim. Não quero que marque o X, eu quero que marque o X e explica por quê, tá? Meninos, é só isto. Semana que vem a gente passa umas coisas diferentes para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp ou no Conexão Escola para ajudar. Beijo no coração.